o assunto para o âmbito nacional. O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, falou da situação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Eu vejo esse tema com muita preocupação, porque não é bom a gente ver um ex-presidente preso. Hoje é o Bolsonaro, ontem foi o Lula, anteontem foi o Temer, o Collor está preso. A gente precisa tratar melhor os nossos ex-presidentes. Obviamente que também não podemos passar a mão na cabeça de quem fez mal feitos. Agora, o tempo vai dizer, eu não posso me furtar da minha condição de jurista, de advogado, de professor de direito. Tem havido alguns excessos nesse processo, como houve também excessos na Lava Jato. O tempo vai corrigir isso. Olha, assim, veja bem. É complicado? Você ter ex-presidente, né? Então, já conversamos aqui sobre isso. Da redemocratização, sem contar Tancredo Neves, que foi eleição indireta. Da redemocratização para cá. Só não foi preso Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Todos os outros foram. Não, menos Dilma, a Dilma, né? Sofreu impeachment. A Dilma só... Não, entre preso e impeachment, todos sofreram. Os dois ou um dos dois. Fernando Collor sofreu os dois, praticamente. Zerou, né? Ele zerou o jogo. Zerou. Então, assim, gabaritou, né? Então, é triste. Mas não é questão de ser ex-presidente. Eu discordo do deputado federal Marcos Pereira nesse ponto, que eu gosto muito do deputado federal Marcos Pereira, pelo pragmatismo, mas discordo porque não é questão de ser vice-presidente. A questão é de que você tem que avaliar se cometeu crime ou não cometeu. Pode ser ex-presidente, pode ser presidente, pode ser o presidente do Supremo, não interessa. Então essa questão é uma questão relacionada ao cometimento ou não de crime. Eu queria chamar a próxima funcionária aí, o João, o Ezequiel e o Natan vão comentar, que ele falou também dessa questão do Eduardo Bolsonaro. Sobe aí, que já estão falando da cassação, que foi pautada a cassação do Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar. Eu não tenho dúvidas que o que ele está fazendo contra o país não é bom. Agora, o tempo é o tempo da Câmara. Eu não quero me posicionar agora sobre esse problema, sobre esse processo, porque ele está sob a responsabilidade do Conselho de Ética. E óbvio que um posicionamento meu tende a reverberar como se fosse um posicionamento do partido. E a gente tem 44 deputados, eu sou um dos 44. Precisamos ter tempo para discutir isso internamente. Mas não tenho dúvidas que o que ele tem feito não é bom para o país. Está colocando o interesse pessoal, familiar, acima do interesse do país. Mais uma declaração de um partido do Centrão, uma declaração lúcida, né, de um presidente de um partido que pertence ao Centrão. Agora, aí é o seguinte, só para fechar, João, aí é o combo, né? Quer dizer, a situação de Bolsonaro, que gerou essa posição de Eduardo Bolsonaro, essa cassação, e no final de semana, colocando mais um componente aí, o famoso Carluxo, né, que a Joyce Hasselman disse que jamais ficaria com ele sozinho numa sala. Só posso dizer isso, porque as outras declarações dela foram muito fortes, o horário, né? Rapaz, ele desceu, vou usar a expressão popular, hein? Desceu a ripa dos governadores de direita. Chamou de aproveitadores, interesseiros, ratos. Aí é uma referência não só ao Ratinho Júnior, mas ratos de modo geral, né? Então esculhambou todo mundo, só que eles só tinham interesse em buscar o espólio do pai dele, que está morrendo aos poucos, lentamente. Enfim, o Eduardo Bolsonaro retuitou, o negócio aí virou uma balbúrdia, viu? Eu ia inserir exatamente esse componente, porque eu acho que é o mais importante nesse cenário agora, quando a gente discute o campo, né, bolsonarista da direita e também segmentos da extrema-direita. Douglas, não sei se os colegas vão concordar comigo, se a nossa audiência vai concordar, mas a leitura que eu faço desse post, dessa postagem de Carlos Bolsonaro, e depois replicada por Eduardo Bolsonaro, é a de que os filhos do ex-presidente não aceitam, ou não vão aceitar, ou não vão permitir, enfim, que o candidato do grupo seja alguém fora da família Bolsonaro, né? À medida em que ele joga com essas palavras, né, contra os governadores aliados, aqueles que tentam se viabilizar, e aí esses governadores estão numa situação muito difícil, porque o sonho deles ser candidato a presidente da República, ser presidente da República. Para isso, precisam, obviamente, ter o voto de centro,
mostrar uma versão moderada, mas também precisam dos votos bolsonaristas, até inclusive dos mais radicais. Então, para eles é um desafio muito grande. Agora, com esses termos de Carlos Bolsonaro, a leitura que eu faço é exatamente Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que, diga-se de passagem, exercem uma influência enorme sobre o pai, né, Jair Bolsonaro. Todo mundo que acompanha a política sabe que ninguém influencia mais Jair Bolsonaro do que Carlos Bolsonaro. É aquele filho, né, inclusive entrando aqui na seara pessoal, porque é de interesse público, é o filho que tem uma influência maior naquilo que o pai faz, né? Todo mundo que acompanha a política sabe disso. Então, acho que a senha que ele passou foi: a gente não aceita, em hipótese alguma, um candidato a presidente que não seja Bolsonaro ou um de seus filhos. Porque se ele atacou Tarcísio Freitas, se ele atacou Ratinho Júnior, se ele atacou Ronaldo Caiado, Romeu Zema, é claro que esse apoio de Jair Bolsonaro só deve ir, se for, para um de seus filhos. Eu acredito até que, nesse caso, pelo teor das palavras e pelo histórico de briga que tem entre Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente, acredito que ela perde muita força nesse sentido, porque se, de repente, ela for escolhida para ser candidata, pode ter certeza que vai causar um racha muito grande na família. Vou colocar mais um ingrediente. O discurso de Michele Bolsonaro no final de semana. E aí, para quem é evangélica, que se diz evangélica, assim, a postura foi meio incoerente, né? Chamar de pingunço, presidente, cachaceiro, acho que foi um... Aí, ao mesmo tempo, ela mistura com citações bíblicas, enfim, achei aquilo meio fora de prumo, né? Esse é um ponto. Deve estar ouvindo muito Malafaia, né? Está ouvindo demais o Malafaia. Então, assim, como o João disse, tem... Ó a confusão. Não tem um bom entendimento entre Michele Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro. Né? Tem divergência, há quem diga, até entre eles mesmos. Né? O Carluxo, o Eduardo e o Flávio. O Eduardo é um destemperado. Né? Candidato à presidência só se for dos Estados Unidos, porque do Brasil é impossível ser candidato. Né? O Carlos Bolsonaro vai para o senador Santa Catarina. Santa Catarina, né? Vai concorrer lá e tal. Aí sobra para o Flávio. O Flávio é o menos destemperado deles, né? Menos destemperado. É mais político. É mais político e tal. Bom, tem ele, tem a Michele Bolsonaro. Só resta essas duas alternativas. Eu não vejo outra alternativa. A família não tem. O filho lá, o Renan, não tem nada a ver com política. Vereador, mas é muito jovem. Muito jovem. Agora, eu queria colocar aqui a seguinte situação. Essa pedra foi cantada, né? Do Carlos Bolsonaro influenciar essa... Porque na posse de Jair Bolsonaro, essa cena me chocou muito de cara. Quando eu vi, de cara. Tem um Rolls Royce presidencial. Então, por exemplo, a presidente Dilma não era casada, mas levou a filha. A filha. Então, era compreensiva, a companheira dela ali, a filha dela e tal. O Lula foi com a dona Marise, quando era viva, né? E a Janja e tal. Agora. Mas ali você vê, o Bolsonaro foi com a Michele, a primeira dama, a filhinha deles, perfeitamente aceitável. E o Carlos Bolsonaro, no fundo aquela cena ali foi bem sugestiva do que seria ele, do que é ele em relação ao pai. Quer dizer, aquilo ali foi uma coisa totalmente... Ali foi, para mim, considerando a liturgia do cargo e da cerimônia, ali foi uma afronta ao status quo ali, a instituição. Foi uma afronta, assim. Que se lixe presidência da República, que se lixe a cerimônia, o roi acabou e tal. Foi bom. Mas vamos lá. Já tínhamos dito aqui também que Eduardo, Flávio, a família Bolsonaro está preocupada com o espólio. Né? Não, posso até perder a eleição, mas o espólio da oposição é nosso. E aí? Porque é incompatível, rapaz, você atender o que o público espera, quer dizer, ser contra o tarifaço do Trump, não é? Fazer média com o Bolsonaro, isso é incompatível. Isso é incompatível. Então, como é que esses governadores, vocês acham que esses governadores vão contornar isso? Foi um balde de água fria esse Twitter do Carlos Bolsonaro, retweetado pelo Eduardo? Tem saída? Douglas, os governadores... Tem oposição sem Bolsonaro? Os governadores, principalmente esses mais alinhados e que são presidenciáveis, né? Aí, no caso, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior, têm pisado em ovos nos últimos meses,
para tentar manter E quebrar os ovos, né? Porque um pragmatismo, tentar manter, inclusive, a defesa da economia dos seus estados, diante desse tarifaço imposto pelo Porque aí, presidente só um detalhe, viu, Natan? Aí é outro ponto. Quando não critica o tarifaço, se o Estado sofre com ele, a população cobra. Vamos ligar. Na Tô sua perdendo própria emprego base. aqui, Na você sua não diz própria nada, base você eleitoral. concorda com isso? Então, é uma situação muito delicada, porque, de fato, sem o apoio de Jair Bolsonaro, Fica difícil. não existe candidatura competitiva no campo da oposição. Isso aí precisa ficar bem claro. Jair Bolsonaro, mesmo preso, mesmo inelegível, ainda é um cabo eleitoral importante Como para a Lula oposição. foi para Haddad, né? Como Lula foi para Haddad. Então, não existe candidatura competitiva no campo da oposição, no campo da direita em 2026, sem o apoio do Jair Bolsonaro. Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, tem aí todo esse cenário Cresceu que por conta dessa situação. Então é algo delicado, viu, para os governadores nesse momento, esses governadores que tentam se viabilizar a candidatura à presidência da República, é aquela história de acender uma vela para Deus e para o diabo, né? Vocês Ao mesmo acham, tempo, melhor, e vocês acham tentar possível? equilibrar ali os Vamos lá. interesses. Vocês acham possível? Tudo é possível, claro, mas vocês acham possível o seguinte: os governadores não. O candidato a presidente vai sair daqui. É um dos governadores. Eles fecham lá, é um dos governadores. Aí escolhe qualquer um lá, e aí eles vão, escolhe aquele lá. Vamos lá, Tarcísio Freitas, pá. Tarcísio Freitas tem o apoio do progressista, tem apoio do republicano, tem apoio de União boa parte Brasil. do União Brasil. Bolsonaro é capaz, a família, de fazer um pronunciamento e dizer: são candidatos sem o nosso apoio, nós não apoiamos ninguém, nós estamos aqui nos isentando do processo eleitoral. Corre esse risco. Ou de lançar o nome de Ou dentro da lançar um família. nome para um partido pequeno. Mas se ele fizer isso aí, já está dando a eleição para o Lula. Já dividindo a oposição. E a situação mais confortável, na minha avaliação, rapidinho, dos 4, é a de Tarcísio de Freitas, porque tem todo o direito de concorrer à reeleição ao governo de São Paulo e, ao que tudo indica, uma chance tranquila lá, uma reeleição Ele estica a praticamente corda garantida. até onde der, se não for possível, Exato, volta não pra... for, ele continua lá em São Paulo. Já os outros 3 governadores estão em segundo mandato. Então, ou eles pegam agora a carona para ser candidato a presidente, ou vão ter que concorrer ao Senado. Sendo que no Senado, né, Ronaldo Caiado, por exemplo, já esteve lá. Muito então, é praticamente uma última chance, né, que esses nomes têm para se viabilizar candidato a presidente da República de forma competitiva. Se perderem agora o bonde para 2026, provavelmente devem reduzir de tamanho político. Ao contrário de Tarcísio Freitas, que, além de 2026, tem 2030, que a gente pensa que está longe, mas está aí. Tudo indica que é um momento em que haverá uma mudança de geração, porque você tem no campo da esquerda um Lula que deve concorrer em 2026, ganhando em 2030 não tem mais como. Não iria em princípio, ele disse que não iria em princípio, mas vai agora. Vai, quem conhece política sabe que ele tendo saúde e demonstra ter saúde, Claro, se cuida. é candidato. E aí, também, pelo campo da oposição, em 2030, há tudo para se ter uma mudança de geração, provavelmente até com o enfraquecimento do Bolsonaro, no sentido de que ele, continuando impedido ou preso, se as investigações avançarem, aí você tinha lá em 2030 uma nova possibilidade para Tarcísio de Freitas, aí, encerrando o governo de São Paulo, se continuar com essa popularidade. Ele pelo menos tem esse plano B, né? 2030. Os outros nomes, acredito que não. Ou é agora, ou perdem o time. E até mesmo, Douglas, no final de semana, o próprio senador Ciro Nogueira, ele ressaltou isso, que hoje a oposição, ela trabalha apenas com o plano A, que é a eleição de Jair Messias Bolsonaro, ser convertida, tudo isso que está acontecendo com ele. Ele está inelegível. Isso, está inelegível. Ele disse que tenta, claro, o plano A sempre da oposição é o nome de Jair Bolsonaro, só que nesse cenário é trabalhado, claro, outros 2 nomes, que é o do próprio Tarcísio de Freitas e também do filho, né? Também Flávio Bolsonaro, ou algum do clã Bolsonaro em si, Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro, justamente nesse sentido, porque realmente, de fato, até mesmo Ciro Nogueira já considerou que realmente, de fato, há um certo atrito ali na oposição hoje a nível nacional e isso no final de semana, Ciro Nogueira ainda não sabia da informação, até porque o anúncio foi na parte da tarde de Romeu Zema já lançando pré-candidatura, a gente observou se algumas poucas pessoas... O Zema realmente é um negócio algumas poucas pessoas durante esse lançamento da pré-candidatura, mas realmente, de fato, o que é ressaltado hoje e observado é que realmente, de fato, não está ali esse compasso entre esses governadores, cada um realmente, de fato, está tentando se isentar mais rápido possível do nome de Jair Bolsonaro, enfim, dessas questões atualmente que acontece esse conflito comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, e, claro, aconteceu esse puxão de orelha
de Carlos Bolsonaro nas redes sociais, que de fato deverá trazer outras desdobramentos acerca desse fato.